Boa noite. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Como sempre fazemos todos os domingos, das 19 às 19h30, temos o nosso Evangelho no Lar. Iniciando agora, agradecendo a Jesus, como sempre, por estarmos aqui reunidos, mais uma vez, em seu divino nome. Vamos já com a nossa água, pertinho de nós, elevarmos o pensamento ao Mestre Jesus. Não importa a hora que você está nos ouvindo ou nos assistindo, eleve o pensamento a esse Mestre tão amado nosso, que tudo fez, que se entregou para nos exemplificar o amor, o perdão. Ele que tudo sofreu, sem nenhum mal ter feito, nos dizendo que estará sempre junto a nós, especialmente nas horas e nos momentos difíceis, de dor, de sofrimento, de perturbações. Mestre amado, te rogamos neste momento por cada um de nós, cada um com a sua cota de dor, seja ela visível ou invisível. Tu sabes o que se passa no nosso coração, no nosso corpo de matéria, Mestre amado. Que os médicos do plano espiritual, a seu pedido, coloquem nas nossas águas o medicamento, para que, quando dessa água bebermos com fé, possamos sentir o alívio ou a cura, se assim for do teu desejo, do nosso merecimento. Abençoa-nos, Mestre Jesus, ilumina nossa mente, nosso coração, ilumina o nosso caminho, hoje e sempre. Obrigada, Mestre amado, obrigada aos nossos anjos de guarda, que são trabalhadores incansáveis da tua seara de amor. Muito obrigada. E os convidamos neste momento a ficarem conosco em mais um Evangelho no Lar. Que assim seja. Hoje nós vamos conversar um pouquinho, vamos estudar, para quem gosta de nos acompanhar, o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 11, que nos diz assim: os sãos não precisam de médico. Vamos ver o que diz o livro Vivendo o Evangelho, que sempre tem uma mensagem para nós. Nos diz assim, referente a esse capítulo e aos itens 11 e 12 que pretendemos ler hoje. Esse livro, como sabemos, é uma psicografia de Antônio Baduy Filho pelo espírito André Luiz. Então, André Luiz nos diz assim: médium. Mediunidade não é privilégio, é tratamento de antigos desvios do espírito. Antes, o guerreiro devastando populações. Agora, o médium curador devolvendo a saúde. Antes, o ouvinte atento ao fuxico. Agora, o médium audiente transmitindo esperança. Antes, o bisbilhoteiro da vida alheia. Agora, o médium vidente revelando o mundo espiritual. Antes, o propagandista da calúnia. Agora, o médium falante a serviço da caridade. Antes,
o escritor disseminando pessimismo. Agora, o médium escrevente grafando palavras de consolo. Antes, o enganador do povo. Agora, o médium inspirado na tribuna do bem. Antes, o médico insensível à necessidade dos outros. Agora, o médium receitista em tarefa humilde. Antes, o artista induzindo a devassidão. Agora, o médium pintor à procura do equilíbrio. Antes, o compositor escravizado ao materialismo. Agora, o médium músico compondo acordes de elevada inspiração. Antes, o irmão hipnotizado pelo egoísmo. Agora, o médium sonambúlico servindo ao próximo. O medianeiro emerge do passado como devedor de multidões e encontra na doutrina espírita o caminho com Jesus para o reencontro da paz. Compromisso mediúnico, pois, é medicamento útil e necessário. Entretanto, o médium desavisado, consumido pela ambição e a vaidade, envereda pela trilha do erro e acaba convertendo o remédio em veneno. Uma ótima reflexão, não é? Muito bom falando aqui sobre os médiuns. E aí nos diz assim: os sãos não precisam de médico. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, vieram muitos publicanos e pessoas de má vida, e se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, disseram aos discípulos: por que vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, ouvindo-os, disse-lhes: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Isso também está em Mateus, capítulo 9, versículos 10, 11 e 12. Jesus se dirigia, sobretudo, aos pobres e aos deserdados, porque são eles os que têm mais necessidade de consolações. Aos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem para ver, e não aos orgulhosos que creem possuir toda a luz e não precisar de nada. Essas palavras, como tantas outras, encontram sua aplicação no Espiritismo. Muitas vezes se admira que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer um mau uso dela. Tem-se a impressão, dizem, que a mediunidade deveria ser atributo exclusivo dos que têm mais merecimento. É bem importante isso aqui. Outro dia conversávamos sobre isso no estudo. A mediunidade, ela não depende da nossa moral. O nosso organismo, ele já é preparado no plano espiritual. Então, como a maioria de nós pode escolher, né, como resgatar as dívidas que contraímos, como o André Luiz nos falou tão bem nessa mensagem. Antes éramos uma coisa e agora viemos para resgatar sendo outra, né? Viemos para isso, mas nem todos nós cumprimos aquilo para que viemos. Então viemos, por exemplo, para ser um médico de cura, e aí começamos a cobrar, nos desviamos. Então não depende, o nosso organismo veio preparado, mas se nós viemos aqui e não temos uma boa conduta moral,
problema é nosso. A dívida está sendo aumentada. É simples, porque a nossa consciência nos alerta quando estamos errando. Então, nesse caso da mediunidade, é bem grave quando erramos assim. É bem grave. Viemos para doar, recebemos gratuitamente. Então não podemos cobrar. Ah, mas fulano me curou, paguei R$ 700. Outro dia até ouvimos uma coisa assim. Então é bem triste. Triste porque deveria ser gratuito. Não vamos cobrar por uma oração, por uma coisa que não tem porquê. Não tem porquê. E aí diz assim, então por isso que fala, e é verdade, muitos irmãos que não estudam um pouco, assim, não têm noção do que a doutrina nos esclarece, não compreendem isso. Como faz mau uso, como tem uma mediunidade, faz mau uso dela, né? Como aquela pessoa cobra por isso. Então, diremos primeiramente que a mediunidade depende de uma disposição orgânica, é o que falávamos. Nosso organismo vem preparado, é preparado no plano espiritual, da qual todo homem pode ser dotado. Segundo Kardec, todos nós temos mediunidade em menor ou maior grau, como a de ver, de ouvir, de falar. Alguns de nós têm o que chamamos de intuição, né? Ah, eu fui intuído, não passar por aquele lugar. E depois eu fico sabendo que lá houve um assalto, houve um acidente grave, houve alguma coisa. E que eu agradeço a Deus pela minha intuição, não é? Não há nenhuma mediunidade da qual o homem não possa abusar em virtude de seu livre-arbítrio. Se Deus, por exemplo, não tivesse concedido a fala, senão aqueles que são incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos que falantes. Não é assim? Por quê? Porque nós, na nossa pequenez, nós ainda erramos. Muitas vezes nós magoamos até sem querer magoar. E muitas vezes, se ficamos furiosos, raiva, aí piorou. Então, se Deus concedesse a fala só para quem não abrisse a boca nunca, jamais, para dizer qualquer coisinha que fosse de mal para alguém, a maior parte seria mudo. Para não dizer 99,9%, não é? Deus concedeu faculdades ao homem, deixa-o livre para usá-las, mas sempre pune quem delas abusa. Então, aquilo que falamos. Eu uso mal o meu dom, aquilo que Deus me deu para que eu me reabilitasse, eu vou agravar minha dívida, eu vou aumentar a minha dívida. Se o poder de comunicar-se com os espíritos não fosse dado, senão aos mais dignos, quem poderia pretender tê-lo? Onde fica, aliás, o limite da dignidade e da indignidade? São coisas que nós não temos como mensurar, não é assim? Nós não temos como medir. Qual é o limite? A mediunidade é distribuída sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar luz a todos os níveis, a todas as classes da sociedade, tanto ao pobre quanto ao rico, aos sábios para fortificá-los no bem, aos viciosos para corrigi-los. Não são esses últimos os doentes que precisam de médico? Porque Deus, que não quer a morte do pecador, iria privá-lo do socorro que vem tirá-lo do lamaçal?
Os bons espíritos vêm, pois, ajudá-lo, e os conselhos que recebe por via direta devem impressioná-lo mais vivamente do que se os recebesse por caminhos indiretos. Então, o médium é alertado, mas acontece que qualquer um de nós pode ser influenciado, e o médium muito mais, porque ele está sujeito. E como nós sabemos que tudo inicia pelo pensamento, um mau pensamento nosso é um chamariz para quem conosco sintonizar. É simples, é bem simples, nós é que complicamos. Deus, em sua bondade, para poupar-lhe a pena de ir buscar a luz longe, coloca-a em suas mãos. Ele não se torna mais culpado se não quer vê-la? Sim ou não? Claro que nós nos tornamos mais culpados. Poderá desculpar-se por ignorância se ele mesmo tiver escrito, visto com seus olhos, escutado com seus ouvidos e de sua boca pronunciado sua própria condenação? Então, não aproveitando a oportunidade, é que vem a punição, com a perda ou a perversão de sua faculdade, da qual os maus espíritos apoderam-se para obsidiá-lo e enganá-lo, sem prejuízo das aflições reais com que Deus fere os servidores indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e o egoísmo. Às vezes, nós não cobramos, mas nós nos sentimos superiores aos irmãos. Porque eu tenho uma mediunidade, eu sou vidente, porque eu ouço, e eu me acho, não, eu sou um devedor, um grande devedor. Vim para resgatar, assim como outros têm outro tipo de missão de resgate, não é? O médium tem dessa forma. A mediunidade não implica necessariamente em relações rotineiras com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos maleável aos espíritos em geral. Portanto, o bom médium não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e só é assistido por eles. Somente nesse sentido, a excelência das qualidades morais é decisiva ao exercício da mediunidade. É bem importante isso aqui, né? Por quê? Porque para eu ser um bom médium, eu tenho que me preservar, me policiar de muitas coisas. E como é que eu vou me sintonizar com os bons espíritos? Praticando bem, não me desfazendo dos vícios. Eu não posso me afinizar, é mais ou menos como os amigos que escolhemos. Então, é muito importante. A mediunidade é muito importante. Por isso que diz assim, somente nesse sentido, a excelência das qualidades morais é decisiva ao exercício da mediunidade. Que não é que o bom médium não é aquele que se comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e só é assistido por eles. E quando vai acontecer isso comigo? Quando eu pratico a caridade, sem esperar nada em troca, quando eu tento me melhorar um pouquinho a cada dia. A natureza não dá saltos. Se ontem comigo era toma lá da cá, respondia, né? Se alguém me prejudicava, eu me vingava, mas eu vou me melhorando. Eu vou tentando a cada dia, não. Me policiar, não. Não vou falar tal coisa. Mesmo que eu sinta vontade, eu já prendo
e daqui uns dias eu já nem penso mais, e assim eu vou indo, eu vou sempre me aproximando. Então é por isso, a mediunidade, nós, quando a temos, é para resgatarmos, e não para piorarmos, para agravarmos a nossa condição aqui. E diz assim no item 13, coragem da fé. Todo aquele, portanto, que se declarar e me reconhecer diante dos homens, também eu me declararei e o reconhecerei diante de meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, também o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Quem se envergonhar de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier em sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. A coragem de opinião sempre foi estimada entre os homens, porque há mérito em desafiar perigos, perseguições, contradições e mesmo simples sarcasmos, aos quais quase sempre se expõe aquele que não teme confirmar em alta voz as ideias que não são as de todos. Nisso, como em todas as coisas, o mérito está em razão das circunstâncias e da importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências de sua opinião e em renegá-la, mas há casos em que essa fraqueza é uma covardia tão grande quanto a de fugir no momento do combate. Jesus estigmatizou essa covardia, especialmente no que concerne a sua doutrina, ao dizer que aquele que se envergonhar de suas palavras, também ele se envergonhará desse homem, que renegará aquele que o tiver renegado, que aquele que o declarar diante dos homens, ele o reconhecerá diante de seu Pai que está nos céus. Em outras palavras, aqueles que tiverem medo de assumirem-se como discípulos da verdade, não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. Perderão o benefício de sua fé, porque é uma fé egoísta, que guardam para si mesmos e ocultam por temer que lhes traga prejuízo neste mundo. Enquanto aqueles que põem a verdade acima de seus interesses materiais e proclamam-na abertamente, trabalham ao mesmo tempo por seu futuro e pelo dos outros. Assim ocorrerá aos adeptos do Espiritismo, uma vez que sua doutrina não é outra senão o desenvolvimento e a aplicação da doutrina do Evangelho, e também são dirigidas a eles as palavras do Cristo. Semeiam na terra o que recolheram na vida espiritual, e lá recolherão os frutos de sua coragem ou de sua fraqueza. Importante, não é? Muito importante. Então, que possamos. Somos seguidores de Jesus? Somos, sim. Ele nos exemplificou com amor. Quem não o aceitar, paciência. Algum dia, segundo nosso Pai Maior, todos nós acordaremos para essa realidade. Esse mestre veio para nos dar exemplos de amor, de caridade e fraternidade. É difícil aceitarmos aquele irmão que nos prejudicou, que nos magoou. Pode ser, mas a gente vai aprendendo. Quando a gente começa a conhecer Jesus, a estudar mais sobre Jesus, ele nos traz a paz que nós precisamos, nos traz a confiança, a coragem para prosseguir na caminhada. É com ele que nós adquirimos isso. A paz interior, a confiança no futuro melhor, sempre, sempre. Lembrando o que a mãe de Jesus disse para Chico Xavier: tudo passa. Esse momento difícil também vai passar. Pode acreditar. Encerrando mais um evangelho, lembrando que temos as irradiações diárias que nós fazemos, anotamos os nomes daqueles irmãos
que pedirem, aqueles irmãos muitas vezes enfermos, com depressão, com outras dores físicas ou da alma. E lembrando que precisamos confiar. Não confiar com aquele pezinho atrás, mas confiar de coração. Vamos uma vez mais elevando nosso pensamento a esse Mestre Jesus que está nos acompanhando através dos seus benfeitores amigos, nossos anjos de guarda, nossos mentores, agradecendo por mais este Evangelho, nesta companhia preciosa, divina. Ah, Mestre Jesus, cuida de nós nessa semana que inicia, que cada um com a sua fé robusta, sincera, forte, possa ter a certeza de que até aquele problema que acha que não tem solução chegará no momento certo. A ideia, o auxílio. Tu conheces as nossas reais necessidades, Mestre amado. Por isso te rogamos, derrama sobre todos nós teus bálsamos de amor e paz, que a tua luz nos ilumine em mais uma semana de trabalhos, de estudos. Muito obrigada. Que assim seja. Um beijo no coração e até o próximo domingo, se Jesus permitir.